Vamos então começar o item 343, prática. Nós estamos no item 13, aliás, na questão, né? Que são perguntas feitas a Emmanuel, na questão 372. Como deveremos entender a seção espírita? A seção espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade, amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Então vamos entender o que o Emmanuel está colocando aqui, porque nós vamos, neste item, estudar a prática dentro da casa espírita, né? Dos trabalhos espíritas. Então a sessão espírita deveria ser, ela não é. O Emmanuel já está colocando, deveria ser, não é. Vamos lembrar que o livro é de 1940. E hoje eu acredito que as coisas estejam até um pouco mais complicadas, porque se criaram tantas regras, tantas normas, tantas coisas, a simplicidade ficou longe dos trabalhos, né, das práticas dentro da casa espírita. Então a sessão espírita deveria ser, ela não é, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo. Cena é refeição. Então o cenáculo é o lugar onde as pessoas estão reunidas ali, né, para uma refeição ou para alguma coisa. Então é um local de convivência. Então, uma cópia fiel da convivência fraterna, simples e humilde do Tiberíades, né, do lago Tiberíades, onde Jesus sentava-se ali e reunia com as pessoas e falava para quem quisesse ouvir. Ele não ia perguntar para ninguém se estava matriculado, se tinha preenchido ficha. É porque nós vamos criando tantas coisas que a gente precisa lembrar do que o Emmanuel está colocando aqui. Simplicidade. Onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Sem as práticas do trabalho corporativo, sem as práticas, né, das escolas, das convenções pedagógicas. Então, é para a gente refletir mesmo. De modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera. É uma questão de amor, é uma questão de sinceridade, é uma questão de querer ajudar, de querer servir. Pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações. Vamos lembrar Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Então, por isso que ele coloca aqui. Constituir aquela reunião de 2 ou mais corações, em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor, porque lá ele estará. Se for simples, se for verdadeiro, se for dentro dos ensinamentos fraternos, empáticos e amorosos que ele nos traz. Como deve ser conduzida uma sessão espírita de sua abertura ao encerramento? Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Então nós temos todas as colocações de uma casa espírita e de como ela deve proceder, as explicações dos espíritos dentro da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar um máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Então, o que ele está colocando aqui?
abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais. Que sentidos materiais? De vaidade, de orgulho, né? De expressões que só acadêmicos podem entender. Alguns lugares exigem que as pessoas tenham curso superior para poder ministrar cursos dentro da casa espírita. É o conhecimento espírita, é a vontade de ajudar. Em alguns lugares se exige que para uma evangelização tem que ter curso de pedagogia. Quer dizer, misturando a escola comum com os ensinamentos evangélicos, depende muito mais de amor e de fraternidade. Então, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda. O que é a alma? O espírito encarnado. Então, nós temos que olhar para os nossos irmãos espíritos como nós, encarnados como nós, que precisam de ajuda. E a ajuda está na obra do Kardec. A ajuda está na obra subsidiária do Chico. Nós temos ajuda na obra de Valdo, com Joana de Ângeles, com Filomeno de Miranda. Vamos lembrar que aqui em 1940, quando ele escreve esse livro, as coisas ainda estavam começando e ainda eram muito simples dentro das casas espíritas. Hoje, século XXI, nós estamos aqui em janeiro, né, comecinho de janeiro de 2024, vocês vão estar assistindo em fevereiro, mas nós estamos no século XXI, onde as pessoas deturparam muitas coisas. A gente vê, antes de uma palestra, as pessoas colocarem o currículo do palestrante. Não o currículo que interessa para quem está ouvindo. É dirigente da casa espírita, é trabalhador espírita há 30 anos, dá aula de evangelização, dá aulas sobre, ou é facilitador sobre o estudo de Kardec, ou o estudo de Chico, ou o estudo... Não. É doutor com PhD, com especialização em Harvard, que interessa para quem está assistindo uma palestra espírita, se aquela pessoa que está ali é advogado, é juiz, ou é médico, ou se tem especialização, se tem pós-doutorado. O que interessa é o conhecimento dentro da doutrina. A gente vê, até que com a pandemia isso parou, mas até a pandemia, os seminários, uma coisa muito parecida com copiando os seminários corporativos, os seminários onde a intenção maior é vender coisas, é vender livros, é ganhar dinheiro. Infelizmente, essa que é a colocação. Aqui eu vou colocar uma opinião minha, que eu vi muito quando eu comecei há muito tempo atrás, nas casas espíritas, as pessoas faziam almoço, fazia noite da pizza, fazia uma série de coisas para ganhar dinheiro, para montar um seminário, ou para montar alguma coisa e que a entrada fosse gratuita. Havia inscrição por causa do limite de lugares dentro do lugar onde ia se fazer o seminário. Mas não um seminário onde as pessoas, né, contratam ônibus, fecham hotéis, os palestrantes ficam em hotéis, o dinheiro precisa pagar passagens aéreas. Vamos parar, vamos analisar, vamos pensar no intuito de tudo isso, principalmente hoje com a internet. Hoje nós podemos realizar trabalhos fantásticos sem que ninguém precise se deslocar da sua casa ou do seu estado. Vamos entender que a questão é de aprendizado, a questão é de conhecimento, que é isto que deve ter dentro de uma casa espírita, seja numa sessão espírita, seja numa palestra, seja numa aula, numa evangelização ou num seminário. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si?
existem tarefas definidas para quem é médium ostensivo, vamos lembrar que todos somos médium, mas para quem é médium ostensivo, existe uma tarefa definida para quem é dirigente? O Emmanuel coloca: nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor, acima de tudo. Dentro da fraternidade, do amor, do interesse de se explicar, de se facilitar o entendimento da doutrina para aqueles que têm dificuldade. O trabalho que eu estou fazendo aqui, eu sou facilitadora para aqueles que têm dificuldade de entender o livro, o Consolador, ou como outros livros que tem aqui no canal. Mas existem características a assinalar para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica. Os dirigentes das sessões, o dialogador numa sessão mediúnica, o dirigente da casa, o palestrante, eles devem ser o raciocínio e a lógica. O raciocínio para ter uma colocação rápida dentro dos problemas que podem aparecer. A lógica, se colocar o que Jesus faria nesta situação. O que eu devo fazer que é melhor para a doutrina, que é melhor para o entendimento, que é melhor para o acolhimento fraterno daquela pessoa que está ali com o problema, daquela pessoa que está ali extremamente chorosa, que eu preciso pedir alguém para ir fazer um atendimento fraterno, ou de alguém que está dando passividade no meio de uma palestra, que eu preciso pedir para alguém dali do grupo ir lá retirar a pessoa, levar num canto, doutrinar o irmão que está ali, explicar para a pessoa que ela precisa estudar, que ela precisa entender, que é o médium que controla, e por aí vai. Então ele coloca aqui, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. Ele está ali como fonte de água pura do sentimento para se colocar, é uma sessão mediúnica, ele está pronto para servir. Ele é um enfermeiro dentro de uma sessão de desobsessão. Ele é o mais passivo possível dentro de uma sessão mediúnica para estudo e aprendizado. Entender cada um o seu lugar, lembrando da simplicidade da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. Vamos lembrar que Evangelho quer dizer Boa Nova, boas notícias. É por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível. Sem essas colocações de lógica, de conhecimento, de fraternidade, de fé verdadeira, a boa tarefa é impossível, que o Emmanuel está colocando aqui, porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações, porque vai ser sim trabalho confuso, uma palestra confusa, uma aula confusa, e isso vai fazer com que as pessoas se afastem. A gente tem que tomar cuidado em todas as coisas dentro da casa espírita. Quem é que a gente vai colocar para recepcionar quem está chegando na casa? Tem que ser alguém muito simpático, tem que ser alguém que conhece a doutrina na ponta da língua para poder responder perguntas e para poder atender aquela pessoa que precisa ser dirigida para um atendimento fraterno, aquela pessoa que precisa ser levada na biblioteca. Quem está na biblioteca precisa ter conhecimento das obras para orientar a pessoa. Ela não pode empurrar, ela não é uma vendedora ali no shopping. Ela não está empurrando o livro. Ela tem que estar ali atenta para que o livro que ela indicar para a pessoa, aquele livro possa despertar nela a vontade de aprender. Olhando e vendo a característica da pessoa, ela pode colocar um livro usado ali que é mais barato, ou pura e simplesmente colocar para que ela faça ali uma ficha e ela pegue emprestado um livro, né?
para que ela leia sem que aquilo lhe tenha um custo muito grande, ou aquilo não tenha custo nenhum, ou um custo simbólico. Então, as pessoas que dão os primeiros atendimentos dentro da casa são as pessoas que têm que estar mais bem preparadas para aquele primeiro atendimento, para aquela orientação que às vezes é primordial, que vai fazer com que a pessoa possa ser direcionada para o atendimento fraterno, que salva vidas. Às vezes tira a pessoa de uma ideia suicida, que consola corações que está ali num luto profundo. Então os coordenadores, os dirigentes têm que ter a consciência da responsabilidade do trabalho que é o trabalho assistencial, de acolhimento, de fraternidade, de empatia, que tem que existir dentro da casa espírita. Os agrupamentos espíritas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Quer dizer, a pessoa pode montar a casa espírita sem ter nenhum médium ostensivo? Claro que pode, porque a função de uma casa espírita é o estudo, é o aprendizado, é o auxílio fraterno. Então, o Emmanuel responde: nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, ou seja, não é médium ostensivo, mas todos nós somos médiuns, todos nós temos os nossos mentores. Se todos nós estivermos reunidos dentro de uma casa com boa fé, com intenção de aprender e de ensinar e de ajudar, os bons espíritos estarão ali assistindo. Todos nós temos os nossos mentores. É o que ele está colocando aqui. Nesse particular, quer dizer, mesmo sem tarefas definidas nesse particular, mesmo sem ser médiuns ostensivos, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia dos seus guias espirituais, no íntimo da consciência. Todos nós temos os nossos mentores, e quando nós nos juntamos em boa fé, como nos lembrar o Cristo, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá estarei. Os prepostos do Cristo, se for um trabalho realmente com boa fé, eles estarão lá para auxiliar. Basta a gente parar para ouvir, para receber a intuição daqueles espíritos superiores que estão ali para auxiliar o bom trabalho. Será aconselhável a determinação de dias da semana para a realização normal das sessões espíritas? Perdão. Qualquer dia e hora podem ser consagrados ao bom trabalho, da fraternidade e do bem, sempre que necessário. Mas, nas reuniões dedicadas ao esforço doutrinário, faz-se imprescindível a metodização de todos os trabalhos em dias e horas prefixados. Por quê? Porque o plano espiritual tem agenda. O que mais faz o espírito desencarnado é trabalhar. Então ele tem agenda, e a gente tem que colocar na agenda dele. Quem decide os dias de trabalho, os dias de reuniões, somos nós, encarnados. E aqueles que irão trabalhar conosco vão colocar na agenda. Toda terça-feira, das 17 às 18h30, o grupo, que é o nosso grupo de trabalho mediúnico, então o grupo, né, do Secal, Canasvieiras, tem o trabalho de sessão mediúnica. Está lá na agenda dos trabalhadores espirituais que vão trabalhar conosco. Quando nós vamos entrar de férias, nós avisamos bem antes. Quando nós não vamos poder realizar o trabalho, seja por qualquer motivo, nós avisamos antes. É um respeito que nós temos que ter. A gente manda um WhatsApp pro trabalhador que faltou no dia, que nós avisamos que tal dia não teria por este ou por aquele motivo. Então nós temos sim que avisar o plano espiritual, nós temos que ter dias e horas determinados para estudo, dias e horas determinados para o trabalho, dias e horas determinados para distribuição de cestas básicas ou para qualquer outro trabalho que tenha. É método, é organização, é disciplina. Isso é fundamental para os encarnados, mas principalmente para os desencarnados, porque eles são extremamente disciplinados. Quanto mais conhecimento, quanto mais elevado o espírito, mais ele trabalha, mais ele é disciplinado.
no verbo haver, né? Existe estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder com eles? Aí vamos lembrar do livro, né, dos Espíritos, quando o Kardec coloca, o livro dos Espíritos é o livro dos médiuns, agora quando o Kardec coloca que aqueles que estão atrás de fenômenos e se afastam, é um favor que eles fazem para a casa e para a doutrina. Então, o Emmanuel coloca aqui, os que assim procedem, né, os que se afastam porque querem ver fenômenos, os que assim procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Então está provado ali que não serve para o trabalho no espiritismo sincero. Se preferem as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, que este é a busca principal, é esta o mote, né, o móvel da doutrina é a autoiluminação. Então, se ele não está ali a serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina antes de assumirem qualquer compromisso. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior e é justo que prossigam em experiências para alcançá-lo. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Por isso que a gente coloca que nós acabamos de ver isso, né? Nós não fazemos proselitismo, a gente não está atrás de gente para encher a casa. Nós estamos buscando aqueles que verdadeiramente querem estudar, querem aprender e querem fazer parte do grupo em qualidade de trabalho. Por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espíritas beneficiam igualmente os desencarnados, se a estes seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Então, por que eles estão colocando que nos trabalhos de evangelização, de doutrinas, de aulas, de estudos, os espíritos desencarnados também estão ali assistindo às aulas, né? Eu tenho os nossos cursos, e na hora que a gente faz oração, tenho consciência disso. Tem muito mais espírito desencarnado assistindo a aula do que espírito encarnado. E por quê? Porque os espíritos desencarnados, o Emmanuel vai explicar aqui também, os espíritos desencarnados estão muito mais ligados ainda à terra, à matéria. Nós vemos lá no nosso lar, o André Luiz não consegue se comunicar pelo pensamento. Ele precisa da palavra, precisa ouvir a palavra do Lísias, ele precisa falar. Então, da mesma forma, o espírito superior, ele se comunica mentalmente, então ele não tem condições de entender. Assistindo uma aula junto com os encarnados, assistindo uma evangelização, assistindo uma palestra, ele está ouvindo o encarnado falar. E igualmente aos encarnados que estão ali, ele tem a possibilidade de estudar e de aprender. O Emmanuel explica aqui: grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, né, estão presas pelo seu íntimo às ilusões do planeta, do planeta Terra. Perdão. Conservam-se por algum tempo, perdão, conservam-se por algum tempo incapazes de apreender, né? Apreender, guardar em si, as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do espiritismo evangélico,
onde as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que rege os fenômenos da vida nos dois planos. Então, eles vão poder ouvir os ensinamentos dos espíritos superiores naquelas aulas, porque os espíritos superiores estão intuindo os trabalhadores que estão ali. E aí eles têm condições de aprender. E nas sessões de desobsessão, aqueles espíritos que não conseguem ouvir, não conseguem nem ver os espíritos superiores que estão à sua volta, ouvindo e recebendo instruções do dialogador que está ali, sentindo as energias que ele recebe dos trabalhadores que estão ali reunidos na sessão mediúnica, ele tem condições de receber auxílio, de aprender, e nós que estamos participando ali da reunião também aprendemos com o auxílio, né, o socorro fraterno que se faz na sessão de desobsessão. Então, todos os trabalhos são de aprendizado mútuo, encarnados e desencarnados. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? O Emmanuel coloca: os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Pelo conteúdo que eles mandam é que eles devem ser analisados. Determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais, muitas vezes, não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, ou seja, é a linguagem do pensamento, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura as subscrevam. Então precisa dos grupos para analisar com os olhos, se foram as questões literárias, questões científicas, né? E que às vezes o espírito que está ali se comunicando, ele pode ter até o conhecimento, mas ele é traduzido pelo médium. Então a deficiência do médium é que muitas vezes faz com que aquilo que está ali não tenha toda a plenitude de conhecimentos que poderia ter. E ele coloca aqui, tenha-se muito cuidado quando se tem nomes ilustres ali assinando. Por quê? Porque os espíritos ilustres, normalmente, eles vêm e colocam: é um irmão da casa, é um trabalhador da casa, é um espírito amigo. Quando se coloca nomes ali, precisa ter uma análise muito profunda, porque está mais ligado à vaidade do médium, portanto, ele está atraindo para si espíritos que também querem se passar pelo que não são. E aí são cegos dirigindo cegos, tem que se tomar muito cuidado. Por isso, quando a gente vê mensagens na internet, eu repito isso e vou repetir que nem um disco quebrado, com assinaturas e nomes ilustres, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, a não ser que sejam de médiuns que nós já sabemos. Então nós temos mensagens de Bezerra de Menezes que o Chico recebeu, não precisa nem se preocupar, que o Divaldo recebeu, não precisa se preocupar. Fora disso, tem que ter uma análise profunda para ver se é mesmo, né, um espírito com conhecimento que está ali. É um cuidado muito grande que tem que se ter. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema da identificação não
pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência, no íntimo da consciência. Então a análise tem que ser profunda, e como o Erasto coloca no livro dos médiuns, é preferível perder-se 9 verdades, né? A gente recebe 10 mensagens ali, é preferível perder 9 verdades a se aceitar uma meia verdade, porque essa meia verdade a gente não sabe as consequências, ou uma mentira, a gente não sabe as consequências que elas terão no futuro, porque a verdade vem, a verdade aflora, a verdade vai estar sempre voltando, sempre aparecendo. É justo que o espírita, depois de sofrer pela morte, a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele, né, desse ente amado, nas sessões medianímicas, peça, né, evoque essa comunicação. Ele responde: o espírita sincero. E aí depois, aqui a gente tá colocando. Por quê? Porque muitos não são sinceros. Então o espírita sincero deve buscar o conforto moral em tais casos na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Tem que buscar dentro do conhecimento da doutrina, na sua fé, no seu íntimo, buscar o consolo e o entendimento da necessidade do ente querido continuar a sua trajetória, o seu trabalho, da necessidade dos que ficaram encarnados continuar a sua trajetória e o seu trabalho. Por quê? Porque se encontrarão em sonhos, se encontrarão depois, quando os que ficaram desencarnarem, por aí vai. Se encontrarão, às vezes, quando esse ente volta reencarnando no seio da família. É uma questão, né, de se buscar na doutrina, que ela é consoladora. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Não é justo para, principalmente, o desencarnado, porque ele pode não ter condições para tanto. Ele pode não ter ainda acordado no plano espiritual, porque muitos são recolhidos ali adormecidos depois de um tempo de tratamento e de ajuda. A gente vê isso na obra do André Luiz, né? Depois de um tempo é que ele tem condições de começar a receber um auxílio, e às vezes depois de um bom tempo entender que desencarnou. Então não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. Então, a questão é respeito e entendimento da necessidade do outro continuar a sua trajetória. E outra, quais são os nossos méritos para que se possa receber ou não, né, uma comunicação de um espírito desencarnado. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Por quê? Porque a mensagem, ela não pode ter caráter individual, ela tem que ser para a maioria. Vamos lembrar que as mensagens do Chico para as mães era para a maioria. Embora 1, 2 ou 3 ali recebessem a mensagem dos filhos, a mensagem era consoladora para todos. Então vinha a mensagem de um que sofreu um acidente, vinha a mensagem para todas aquelas que estavam ali que os filhos sofreram acidente, vinha a mensagem de outro que morreu numa doença, para todas aquelas. Depois uma mensagem de um que se suicidou, para todos aqueles que estavam ali, porque as mensagens eram para consolar a todos. O interesse era da grande maioria. Então tem um caso muito bonito de uma senhora que chegou muito cedo lá para ser atendida com o Chico. O Chico já estava mais idoso, já estava doente, e ela pegou o número 1 ali no atendimento, porque eram distribuídas senhas, isso no começo do dia. No final da tarde eram distribuídas senhas, porque o Chico não podia mais atender, nem ficar como ele atendia antes. E essa senhora, quando chegou ao começo da tarde, chegou uma mãe muito desesperada, que, né, tinha viajado para Uberaba, muito desesperada, que os 2 filhos tinham morrido num acidente.
E essa mãe ficou tão comovida, porque o filho dela tinha se suicidado. Ela estava ali com o número 1, ela falou, o meu filho se suicidou. E essa mãe, os filhos desencarnaram no acidente. Então ela pegou o número 1 dela e deu para essa mãe. E voltou para o hotel. Quando foi de madrugada, por volta das 3 da manhã, veio uma pessoa no hotel e pede que a chamem, porque o Chico estava chamando ela. Eu me emociono, perdão. Que o Chico estava chamando ela lá, na casa da prece. E quando ela chegou lá, o Chico falou para ela que o Emmanuel tinha se comovido com a atitude dela. O Emmanuel foi ver aonde o filho dela estava ali trazendo uma mensagem, porque ele não tinha condições, por ser suicida, de passar uma mensagem, mas estava ali trazendo uma mensagem. E que ele, Emmanuel, cuidaria pessoalmente do filho dela. Pela atitude fraterna que ela teve. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Vamos terminar aqui esse... Perdão pela minha emoção. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo. E o espírita cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano. Porque muitas das pessoas, elas querem uma mensagem por egoísmo. Elas querem se sentir consoladas. Muitas pessoas ficam ali orando uma pessoa que está sofrendo, doente, e pedindo que ela não desencarne por egoísmo, porque ela não quer sofrer. Ela não está pensando que vai ser muito melhor para aquele que está ali, né, doente. Então, o que ele coloca aqui, o espírita cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, como nas coisas espirituais. Muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão de algum modo abandonados de seus guias espirituais? O Emmanuel responde: a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. Todos nós estamos protegidos. Todos nós temos a nossa família espiritual nos assistindo, torcendo por nós. Todos nós temos os nossos mentores, os nossos guias espirituais que estão ao nosso lado, tentando nos ajudar. Eles não vão fazer nada por nós. Eles não vão realizar o que nós precisamos realizar, mas eles estão junto, torcendo, participando, orando por nós. Então, a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras, das provas difíceis. Nesse planeta não existe vítima. O mal domina, sim. A dor existe, sim. Mas não existe vítima, nós precisamos entender isso. Então justifica-se no quadro das provações redentoras, as provas difíceis que todos nós temos que passar, porque elas são redentoras, são elas que vão nos fazer crescer e nos fazer evoluir. Mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos, ligados ao orbe terrestre, devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas.
de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos, se não é uma auto-obsessão, se não sou eu mesma me sabotando, se não sou eu mesmo criando os problemas onde não existe problema, criando situações difíceis onde elas não existem. É a auto-obsessão. E essa análise tem que ser profunda. Nós temos que, através do estudo, através do esclarecimento, através da prática daquilo que nós estamos aprendendo, buscarmos na autoanálise, na autoiluminação, na busca interior, nos conhecermos verdadeiramente, e aí nós vamos ver o quanto nós nos sabotamos. Não existe ninguém que possa me prejudicar mais do que eu mesma. O Emmanuel continua: há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração das criaturas. Ele está falando aqui dos nossos sentimentos. Porque quem de nós está livre do orgulho, da inveja, da má vontade, da preguiça, da vaidade, da ignorância? É o que ele está colocando aqui. Para se examinar profundamente se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a, tornando-a completamente cega para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho. Não é o trabalho para ganhar o sustento para pagar as contas, não. É o trabalho interior, é o trabalho hercúleo que nós temos que realizar para nos modificarmos, nos transformarmos. Então, esse novo gênero de prece que nós precisamos aprender é o trabalho interior, fé, buscar os alicerces, a fé raciocinada, através do esforço da transmutação interior de nós mesmos. Esforço, vontade de se modificar, né, e boa vontade. Porque a vontade é o principal para que a gente queira se modificar. Capítulo 2 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, também nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Capítulo 2 do Pensamento e Vida é vontade. E ali, lendo esse capítulo, nós vamos entender o que é verdadeiramente a vontade. Vamos até lá e vamos reler. Nós já estamos aqui no nosso horário, terminamos este item e no nosso próximo estudo nós vamos ver mediunidade. Até lá!